Como saber qual o melhor tênis de corrida para você? Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Kunioshi, eu sou fisioterapeuta formado pela Universidade de São Paulo, também sou especialista em esporte e exercício pela Universidade Federal de São Paulo, cuido de corredores há mais de 10 anos e também sou corredor de rua, e hoje vou tentar ajudar vocês na melhor escolha de tênis de corrida. Todo mês a gente se depara com dezenas de lançamentos de novos modelos, de novas marcas, tênis que custam R$ 300, R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000. E aí, o influenciador que você acompanha pega o tênis e fala: esse daqui é muito responsivo, é muito confortável e é muito leve, para todos os tênis. Então, o meu objetivo aqui, como fisioterapeuta especializado em corrida, é tentar te ajudar o máximo possível para você ter a sua melhor escolha de tênis. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que não existe o melhor tênis universal para todo mundo. Cada pessoa tem um formato de pé diferente, uma pisada diferente, um alinhamento de pernas diferente, uma sustentação corporal diferente e uma forma de correr diferente. A forma que você recebe o impacto, a forma como você estabiliza seu tornozelo, tudo isso vai influenciar numa boa escolha de tênis de corrida. Então adianta pouco você saber que para tal influenciador o tênis foi confortável e responsivo. O que adianta é você entender o que é melhor para o seu corpo e para a sua corrida. Esse aqui é o ponto mais importante desse vídeo. O primeiro e o melhor filtro que você tem que ter ao comprar um tênis é o conforto. O conforto é o melhor filtro para você escolher o seu tênis de corrida. A gente tem estudos muito bons e robustos que entendem que quando você escolhe um tênis confortável, por exemplo, você tem menos chance de lesão. Eu vou citar esse estudo aqui, feito com recrutas americanos, onde eles dividiram dois grupos, onde metade das pessoas usou um tênis de acordo com a sua pisada, então com diferentes tipos de altura de arco, controle de pronação, amortecimento, e a outra metade escolheu os tênis baseado no conforto. E acompanharam esses recrutas durante 4 meses de treino de corrida. O que eles descobriram nesse estudo? O grupo que escolheu o tênis baseado no conforto teve 53% menos lesões do que o grupo que teve o tênis baseado na sua pisada. Então isso reforça a importância de você escolher o tênis baseado no conforto quando a gente pensa em lesão. E eu também vou citar esse estudo, que é um estudo muito menor, que avaliou 10 corredores diferentes com 5 tipos de calçados diferentes. E aí nesse estudo eles avaliaram o consumo de oxigênio durante a corrida. E eles descobriram que quando o corredor usa o calçado mais confortável, segundo os relatos dos próprios corredores, eles tinham um consumo de oxigênio 0,7% menor. 0,7 parece muito pouco, mas quando a gente pensa num esporte de endurance, um esporte de resistência, isso pode ser muito importante. Então a primeira e mais importante orientação desse vídeo é você escolher os seus tênis baseados no seu conforto. A maior dica que eu dou é, se você tiver acesso, você consiga ir numa loja que tenha muitos modelos de tênis de corrida e prove diversos tipos de modelo. Entenda se você acha mais confortável os tênis que são mais altos, com mais amortecimento, ou os tênis mais baixos. Tênis com muita estrutura, tênis com pouca estrutura, aqueles tênis mais moles, o tênis com o drop alto, né, o salto, ou um tênis com um drop baixo. Se possível, põe cada um desses tênis no pé, ande pela loja, se tiver esteira melhor ainda, corra com cada tênis para você entender qual que é o mais confortável, e essa deveria ser a sua opinião mais importante. Beleza, passamos pelo filtro do conforto, aí agora sim vale a pena entender quais características do tênis podem te ajudar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo de como for a sua corrida. O que você deve levar em conta quando você pensa no cabedal do tênis? Cabedal, então, é toda essa parte de cima aqui do seu tênis. Quando a gente pensa em conforto, o cabedal vai te ajudar no ajuste do pé em relação ao tênis. Ele vai ajudar na parte de respirabilidade, então se é um tênis que permite que seu pé respire um pouco mais, que ele fique um pouco mais fresco, ou se ele esquenta muito. A gente tem hoje alguns tênis com cabedal estilo meia, que é igual esse daqui, que ele abraça um pouco mais o pé. Algumas pessoas gostam mais disso, outras pessoas gostam menos. E o que eu queria falar para vocês é que o cabedal é um dos importantes responsáveis pela estabilidade do seu pé durante a corrida. Então o cabedal, principalmente aqui na área do contraforte, que é essa área aqui do calcanhar, ela vai promover um pouco de estabilidade do seu tornozelo nesse plano aqui de pronação e supinação. Então aqui, por exemplo, eu tô com um tênis onde o cabedal ele é pouco estruturado, então você vê que eu consigo mexer bastante nele, o tecido dele é fino, então você vai ver que é um tênis que não foi feito para te dar muita estrutura. E aí a gente pensa, beleza, esse é o tênis de velocidade da fila. Quando a gente vai olhar o outro tênis da mesma marca, a gente consegue ter um tênis, por exemplo, como esse, onde o cabedal, vocês vão ver que é um cabedal muito mais grosso, muito mais estruturado, mais rígido, e provavelmente é um tênis que te ajuda um pouco mais no controle de estabilidade do tornozelo. Então, olhando dois tênis diferentes, olha a diferença dos dois. Então, bem diferente a estrutura de cabedal, que pode estar um pouco mais ou um pouco menos de estabilidade.
Quando a gente fala de entressola, ou seja, o que está entre o cabedal e a sola, então essa parte aqui do tênis, e a gente está falando de conforto, a gente fala de amortecimento. Então tem pessoas que acham mais confortável tênis com entressolas grandes e que amortecem bastante, e tem pessoas que gostam de entressolas mais baixas, onde o seu pé fica mais perto do chão. De novo, comparando dois modelos, olha a diferença da entressola. Então esse daqui um pouco mais pé no chão, um pouco menos de amortecimento, e esse daqui o pé um pouco mais longe do chão, um pouco mais de estrutura de amortecimento. Quando a gente fala de amortecimento, geralmente corredores que são mais pesados, ou menos experientes, ou que têm mais dificuldade de controlar o impacto, costumam se dar melhor com tênis de amortecimento maior. Corredores mais leves, mais rápidos e mais experientes costumam se dar melhor com tênis com amortecimento um pouco menor. Isso não é necessariamente uma regra, mas costuma funcionar assim. Ainda na entressola tem detalhes como o drop, que é a diferença da altura do calcanhar para a ponta do pé. Tem as diferentes tecnologias e composições de espuma. Tem a presença ou a ausência de placa de carbono, placa de fibra de vidro, coisas que eu vou falar mais pra frente nos próximos vídeos com muito mais detalhe, então já segue aí se vocês estão gostando desse conteúdo. E por último, para quem está escolhendo tênis, falar sobre a largura do tênis. Quando eu falo de largura, eu estou falando disso daqui, tá? Para algumas pessoas, ou que tem o pé um pouco mais largo, ou que tem problemas de estabilidade, os tênis que são muito estreitos, como esse daqui, por exemplo, ó, é um tênis que são um pouco mais estreitos, ele vai gerar maior carga de pronação, maior tendência de pronação, na verdade. E aí, tênis um pouco mais largos podem ajudar um pouco mais nessa estabilidade lateral. Qual que é a questão aqui? Todas essas características que eu te falei vão acrescentar peso ou não no tênis. Então, um tênis que é mais estruturado, então ele vai ter mais material, mais estabilidade, uma espuma mais alta, com mais material de amortecimento, com mais estruturas de respirabilidade. Porém, por conta disso tudo, ele vai ser um tênis mais pesado. E quando a gente pega um tênis com outras características, então um tênis com um cabedal menos estruturado, com uma entressola um pouco mais baixa, com uma largura menor, talvez ele seja um tênis que te gere mais instabilidade, mas vai ser um tênis mais leve e provavelmente mais rápido. Então, muita informação técnica é difícil mesmo, principalmente para quem está começando, para quem tem pouca experiência com tênis diferentes de corrida. Mas o meu plano aqui é que cada vídeo eu consiga dar mais detalhes, ser mais específico, ajudar pessoas que têm dores específicas e ajudar vocês a chegar mais perto do seu objetivo para correr melhor, para correr sem dor e para ter longevidade. A minha orientação aqui é: se você quer diminuir as suas chances de errar ao comprar o seu primeiro tênis de corrida ou ao trocar o seu tênis atual de corrida, primeiro, busque provar vários modelos na loja para que você escolha o que seja mais confortável para você. E segundo, busque por tênis com características intermediárias de tudo isso que eu falei para vocês. Então a gente vai buscar aquele tênis que não é altão na entressola, mas também que não é muito pé no chão. A gente vai escolher o tênis que tem um cabedal estruturado, que ele não é tão mole, mas também não é tão grandão. E esses tênis provavelmente atendem a maior parte dos corredores. Esses são os tênis que a gente chama de tênis pau para toda obra. Eu separei aqui dois modelos de tênis que eu gosto de usar nas minhas corridas e vou mostrar para vocês. Ó, então esse daqui é o Fila Speed Zone, então é um Fila da categoria pau para toda obra. É um tênis que não tem um amortecimento muito grande, quando comparado, por exemplo, a esse Fila aqui. A estrutura dele também é intermediária, tá? Então é um tênis que eu gosto muito de usar e ele funciona para a maioria dos meus treinos, tiro, longo, rodagem leve. E nessa mesma linha, o Nike Pegasus. Então quando você compara o Nike Pegasus com esse daqui, por exemplo, que é o Vomero, vocês vão ver a diferença na estrutura do cabedal, a diferença na altura da entressola. Então, características intermediárias que vão funcionar para a maioria dos corredores. Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse conteúdo. Entendam que o tênis é uma peça pequena nesse quebra-cabeça gigante que é a corrida. Então, continua sendo muito importante você treinar a corrida, você ter um bom fortalecimento muscular, você ter uma boa mecânica. E o tênis é uma pecinha ali que pode te ajudar um pouquinho ou às vezes pode te atrapalhar um pouquinho. Eu vou falar muito mais sobre tênis aqui no canal. Eu espero fazer reviews de tênis específicos para vocês também. E se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, comenta aqui embaixo que eu vou responder tudo. Então, se você quer ter cada vez mais informações sobre corrida, sobre fortalecimento, sobre biomecânica, sobre tênis, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para acompanhar todos os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários quais são os tênis que vocês gostam de correr, qual tênis que não deu certo. Valeu!